Olá, hoje nós iremos apresentar o seminário sobre tecnologia de fertilizantes para a biossertificação, como requisito da matéria de fertilizantes e corretivos, sob a orientação do professor Dr. Milton Ferreira de Moraes. O grupo é composto por mim, Amanda Bernardes Dantas, Maria Eduarda Alves Moraes e Kézia Ribeiro de Souza. Dentro desse trabalho, iremos abordar os tópicos de introdução, rotas de fabricação, a rede Biofor, eficiência de aproveitamento pelas culturas, fatores econômicos e conclusão. Há muitas décadas, a fome oculta tem sido um grande problema para a humanidade. A fome oculta é um fenômeno que atinge pessoas no mundo inteiro, desde as mais necessitadas em países subdesenvolvidos até aquelas com maior poder aquisitivo em países desenvolvidos. Fome oculta trata-se de uma carência nutricional, seja pela falta de acesso a uma alimentação completa e de qualidade, ou pelo consumo de alimentos de alto teor calórico e incompleto valor nutricional. No entanto, o problema torna-se mais preocupante em regiões menos desenvolvidas e, consequentemente, mais pobres. Nesses casos, os grupos prioritários são crianças na pré-escola, gestantes, lactantes e os idosos. A fome oculta ocorre quando os indivíduos possuem carências nutricionais em seus regimes alimentares, comprometendo sua saúde e qualidade de vida, incidindo em diversas enfermidades associadas à alimentação precária. Mais especificamente, as carências nutricionais decorrem da ingestão inadequada de micronutrientes, exemplificados pelas vitaminas e minerais, tais como ferro, zinco e a provitamina A. Frequentemente, essa anomalia alimentar ocorre de maneira combinada a duas ou mais deficiências nutricionais. Um fator preponderante reside no fato deste distúrbio alimentar se instalar de forma imperceptível no organismo, trazendo sérias complicações que de início se apresentam de forma branda, podendo em estágios mais avançados levar até a morte. A deficiência de vitamina A causa cegueira noturna e, se não tratada, pode causar uma cegueira permanente. O sistema imunológico fica deficiente, afeta o desenvolvimento fetal e causa um aumento da mortalidade infantil materna. A deficiência de ferro causa anemia, redução da capacidade cognitiva, redução da capacidade física e de produtividade, aumento da mortalidade infantil materna e complicações no parto. Deficiência de zinco causa diminuição da resistência de doenças infecciosas, desnutrição e comprometimento do crescimento em crianças e aumento da mortalidade infantil. A carência de ouro pode gerar alterações no desenvolvimento mental, danos cerebrais, menor peso ao nascer e aumento da mortalidade infantil. Dentre essas vitaminas e minerais, as melhores fontes vegetais de consumo, no caso do ferro, são encontradas em vegetais folhosos, verdes escuros, nas leguminosas como feijão, fava, mandioca, ervilha, lentilha, em grãos integrais ou enriquecidos, em nozes, castanhas, nas farinhas de trigo e de milho fortificadas com ferro. O zinco proveniente de fontes vegetais pode ser encontrado nas leguminosas, nas sementes de abóbora, de melancia, no grão de bico, no cogumelo, nas castanhas de caju, nas amêndoas e nos amendoins. Ele é encontrado principalmente no gelo e nas camadas externas dos grãos. A provitamina A, conhecida também como beta-caroteno, é a forma como se manifesta nos vegetais. Ela está presente nos seguintes alimentos: cenoura, batata doce, abóbora, beterraba, mamão, damasco e manga. Em quantidades menores, pode ser encontrado em vegetais folhosos, como couve, repolho, espinafre, agrião e branco. Foi na década de 40, com o trabalho de José de Castro, que o problema da fome entrou na agenda política brasileira.
Outro grande expoente da luta contra a fome no Brasil foi Herbert José Souza, que se dedicou ao projeto Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, na década de 1990. Podemos listar diversos planos de erradicação da fome implementados pelo governo federal, como o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Alimentação do Trabalhador, o Programa Bolsa Família, o Programa de Suplementação de Ferro e Vitamina A e o Programa de Aquisição de Alimentos, entre outras formas de combater a fome pública. Temos a educação nutricional e diversificação alimentar, a fortificação, que ocorre quando esses minerais e vitaminas são adicionados a alimentos durante seu processamento, a suplementação, que ocorre quando se é ingerido essas vitaminas e minerais em formas de cápsulas, pó ou outros, mas o foco desse trabalho é a suplementação através da biofortificação de alimentos, que é quando o alimento é enriquecido com essas vitaminas e minerais, desde o seu cultivo. No início dos anos 90, quando Howard Bauer, economista do Instituto Internacional de Pesquisa em Políticas Alimentares, fez a seguinte pergunta a si mesmo: e se as plantas pudessem fazer parte desse trabalho de combate à fome oculta do nosso? Foi essa pergunta que deu origem à biofortificação de alimentos, e uma década depois ao programa Harvest Plus, que é um programa internacional responsável por promover e coordenar ações de biofortificação de alimentos no mundo. A biofortificação de alimentos consiste no aumento do conteúdo de micronutrientes das cultivares básicas produzidas no campo, podendo ser feito por meio de três maneiras: melhoramento convencional das plantas, por transgenia e ou por fortificação agronômica. Aqui no Brasil, todo o programa de biofortificação é coordenado pela Embrapa, com auxílio do Harvest Plus e diversas instituições brasileiras, como universidades federais, centros de pesquisa, apoio de municípios e estados. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre as rotas de fabricação. Como dito anteriormente, a biofortificação, ela visa o aumento dos nutrientes dos alimentos básicos, ou seja, nas cultivares básicas que temos na nossa mesa. E essa biofortificação, ela possui 3 métodos de realização, que vão ser descritos no próximo slide. O primeiro método é o melhoramento convencional. Ele consiste onde as plantas da mesma espécie, que são selecionadas no campo, de acordo com o seu teor de nutriente e as suas características dominantes, elas são selecionadas para serem cruzadas e reavaliadas. Essa biofortificação por melhoramento genético convencional, ela ocorre através desse cruzamento de plantas com melhor desempenho e seleção daquelas com características mais favoráveis ao longo de muitas gerações. Porém, ele se limita aos genes que são provenientes de plantas sexualmente compatíveis e requer longos programas para introduzir características em variedades adaptadas localmente. No Brasil, grande parte dessas culturas do projeto de biofortificação são resultado do cruzamento de plantas da mesma espécie, a partir de variedades que existem na natureza. E após vários cruzamentos e testes, são obtidas variedades com os maiores teores de ferro, zinco e provitamina A. Agora nós vamos ver o outro método, que é a transgenia.
A transgenia ela é uma técnica também de melhoramento genético e ela introduz uma ou mais sequências de genes de outra espécie no genoma da planta, ou seja, utiliza a tecnologia do DNA recombinante. Esse método ele é utilizado quando não há uma variação genética do conteúdo de nutrientes entre as variedades vegetais e, em alguns casos, é altamente vantajoso se comparado ao convencional. Um exemplo é o Golden Rice, o arroz ou seja, o arroz dourado, que contém cerca de 37 milionésimos de gramas por grama de carotenoides, dos quais 31 desses gramas são de beta-caroteno. Bem, esses dois métodos de biofortificação genética, eles fundamentam-se na manipulação da constituição desses genes de um organismo vivo por eliminação, por modificação ou por adição de cópias de genes específicos. Muitas vezes de outros organismos por meio de técnica de biologia molecular, como o próprio DNA recombinante ou até por fusão celular. Agora a gente verá fortificação agronômica. Bem, a fortificação agronômica, ela se dá pelo enriquecimento dos alimentos com os nutrientes minerais já citados, como ferro, zinco, selênio e o iodo, e isso inclui o uso de fertilizantes que modificam apenas o manejo da cultura e adubação. Essa biofortificação agronômica, ela tem sido utilizada como uma prática complementar que torna as culturas mais nutritivas. Ela pode ser realizada através da aplicação de adubos, minerais, melhora da solubilização e mobilização desses adubos. A sua viabilidade, ela inclui a composição do solo, a mobilidade desse mineral no solo, a capacidade da planta de armazenar esse mineral nas partes comestíveis. E as técnicas que são utilizadas são a adubação por via solo, tratamento de sementes e a aplicação foliar. Podem ser usadas nessa aplicação, podem ser usadas a aplicação de biofertilizantes, a rotação de culturas e irrigação, que visa aumentar o teor de minerais nas culturas. A administração desses fertilizantes ela é simples e de baixo custo, porém ela pode apresentar complicações devido ao método de aplicação. Complicação do solo, mobilidade do mineral na planta e o local da acumulação. Se for aplicado regularmente, se não aplicado regularmente, pode se tornar prejudicial ao meio ambiente. Bem, esses fertilizantes, eles são substâncias minerais ou orgânicas, naturais, sintéticas, que são fornecedoras de um ou mais nutrientes vegetais, que são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento das plantas. Eles são divididos em macro e micronutrientes. Essa divisão ela é relacionada às concentrações encontradas nos tecidos vegetais. Os macronutrientes são moléculas que são essenciais para a vida da planta, que têm uma função estrutural e são necessários em grande quantidade no metabolismo da planta. Um exemplo são o fósforo, nitrogênio, potássio, a gente tem também o cálcio, o magnésio e enxofre. Já os micronutrientes, eles são necessários em menores quantidades e eles têm uma função reguladora que faz parte das enzimas, ou seja, aí a gente tem o cloro, o manganês, o zinco, o boro, ferro, níquel, cobalto, cobre e alguns outros. E é importante lembrar que o excesso desses nutrientes ele pode ser mais prejudicial do que a própria falta deles.
Esses nutrientes eles podem ser disponibilizados para as plantas por diferentes tipos de fertilizante, ou seja, pode ser mineral, que vem das fontes como as rochas, pode ser orgânico, que é preparado a partir de fontes como o esterco, resto de alimentos e algumas culturas. É, e os organominerais, que são produzidos a partir da mistura entre os fertilizantes minerais e orgânicos. Esses fertilizantes eles podem ser classificados de acordo com a sua composição química, conforme o nutriente que está mais abundante nele. Ou seja, se tiver muito nitrogênio, é um fertilizante nitrogenado. Assim, a gente tem fertilizantes potássicos, fosfatados, temos mistos, que é mais de um nutriente predominante, e temos os corretivos, ou seja, o calcário, que é usado para corrigir a acidez do solo. A forma física desses fertilizantes variam entre o pó, o farelado, granulado e líquido, certo? A rede Biofor. Bem, como já dito, a rede Biofor ela é um conjunto de projetos que são responsáveis pela biofortificação de alimentos no Brasil. É coordenada pela Embrapa, e esse projeto ele busca diminuir a desnutrição, garantindo uma maior segurança alimentar e nutricional através do aumento dos teores do ferro, zinco e vitamina A na dieta da população menos favorecida, porém que pode ser também consumida por todas as populações. Esse programa brasileiro ele tem um apoio do Harvest Plus, como já dito, que é um consórcio, né, de pesquisa atuante na América Latina, na África, na Ásia, e possui recursos financeiros da Fundação do Bill e da Melinda Gates, do Banco Mundial e de agências internacionais de desenvolvimento. Em 2002, através do recrutamento da Marília Nucci, que era a atual diretora-geral da Embrapa Agroindústria e Alimentos da época, essa parceria ela foi firmada, houveram visitas à Embrapa aqui no Brasil, onde pesquisadores estadunidenses de Washington vieram para que fosse feita uma avaliação. Houveram reuniões também em Washington e desde então esse programa vem tomando um espaço e visando melhorar convencionalmente no mínimo 8 cultivos agrícolas da cesta básica do país. Entre eles a gente tem abóbora, arroz, batata doce, temos o feijão calpi, temos também exemplares como mandioca. Dentre esses alimentos, alguns estão em fase ainda de desenvolvimento, enquanto outros já tiveram variedades lançadas. Por exemplo, o trigo está em fase de melhoramento. O feijão calpi ele já teve 3 variedades lançadas, entre elas variedades brasileiras com a sigla BRS, como Aracê, Tumucumaque, Xique-Xique. E temos um destaque que é a batata doce Beauregard, que será explicado no próximo slide. Bom, meu nome é Kézia Ribeiro de Souza e eu vou falar sobre a eficiência de aproveitamento pelas culturas. Bom, os primeiros alimentos que foram biofortificados pela Embrapa foram aqueles que mais estão presentes nos pratos das famílias mais carentes, que são, por exemplo, arroz, batata doce, feijão, mandioca e milho, como foi falado pela Maria Eduarda. Nessa tabelinha, a gente tem o valor nutricional dos alimentos convencionais e dos que foram biofortificados. Vamos falar do arroz. Bom, em média, nós temos 12 miligramas de zinco
e 2 miligramas de ferro por quilo de arroz branco polido, isso no convencional. No arroz biofortificado, nós temos média de 18 miligramas de zinco e 4 miligramas de ferro por quilo de arroz branco polido. No feijão, nós temos em média 50 miligramas de ferro e 30 miligramas de zinco por quilo. Na biofortificada, nós temos 90 miligramas de ferro e 50 miligramas de zinco por quilo. Na mandioca, nós não temos teores expressivos de beta-caroteno. Já na biofortificada, nós temos até 9 microgramas de beta-caroteno por grama de raízes frescas. E na cultivar do milho, nós temos em média 4,5 microgramas de provitamina A. E na biofortificada, nós temos 9 microgramas de provitamina A por grama de milho em base seca. Então, aí nós percebemos que a biofortificação consegue praticamente dobrar o valor nutricional. Agora, no próximo slide, nós podemos ver nessa tabela o rendimento de duas cultivares. Eu quero mostrar para vocês a cultivar do feijão calpi, chique-chique, e da batata doce boregá. Nós temos um rendimento no feijão calpi de até 750 quilos por hectare em condição de sequeiro e cerca também de 2 toneladas por hectare em sistema irrigado. Na boregá, nós temos um rendimento de entre 23 e 29 toneladas de raízes comerciais por hectare. Então, novamente, a gente pode perceber que a biofortificação também consegue dobrar o rendimento dessa cultivar, porque a biofortificação consegue dar também uma força para esse cultivar, para que ele tenha menos riscos durante a produção. Bom, agora, no próximo slide, nós sabemos que a biofortificação ela está em crescimento constante no nosso país. E existem muitas pesquisas que ainda estão em andamento. Um exemplo dessas é o Instituto Agronômico de Campinas, que desenvolveu uma alface que possui 16 vezes mais zinco em sua composição. Nesse gráfico, a gente pode ver o teor de zinco entre a cultivar convencional e a cultivar biofortificada. Nós podemos ver aí uma diferença gritante, né? Porque na cultivar convencional da alface, a gente consegue ver um teor de zinco de 41,5 miligramas. E na cultivar biofortificada, a gente consegue ver aí um teor de zinco de 704 miligramas. Então, eles conseguiram aumentar em 16 vezes o teor de zinco. Se nós pararmos para pensar, se a gente consumir 50 gramas dessa alface, será equivalente a umas 6 ou 7 folhas, a gente já vai consumir 25% de zinco, que é recomendado para a gente consumir por dia. Então, aí nós já podemos perceber que nós teremos uma alface muito mais nutritiva do que uma alface convencional. Uma outra pesquisa, que ainda está em andamento, que está no próximo slide, é o arroz dourado. Esse arroz dourado, ele ainda está em pesquisa, porém, em algumas dietas já está presente na população. Nas populações, algumas dietas já está presente. E nós a Embrapa conseguiu biofortificar esse arroz através da transgenia, que também foi falado pela Maria Eduarda. E esse arroz, ele produz altos níveis de beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, que é muito, muito importante no nosso organismo. Agora nós temos uma pergunta no próximo slide. Existe no momento cultivares lançados com níveis suficientemente altos para fazer a diferença? E a resposta é sim, nós temos sim. E o exemplo disso é a batata doce boregá. Ela conseguiu aí alcançar o potencial total de nível de provitamina A. E o esperado é que os outros alimentos também consigam alcançar o potencial total de nível de vitaminas e nutrientes que aquele produto pode oferecer para o organismo humano. Bom, agora falando mais sobre essa batata doce, que ganhou esse potencial total de nível de provitamina A,
Nós conseguimos ver uma diferença nela, nas demais, que é essa cor alaranjada na sua polpa. E ela é exatamente dessa cor devido ao elevado teor de beta-caroteno, que significa que tem 10 vezes mais carotenoides do que as cultivares mais plantadas no país. Essas carotenoides é a provitamina A, que o nosso organismo transformará em vitamina A. E o consumo de 25 a 50 gramas dessa batata doce já supre as necessidades diárias de provitamina A que o nosso organismo necessita. Então, aí nós temos uma bomba nutricional que alcançou o potencial total de nível de provitamina A, certo? Bom, agora nós vamos para o fator econômico para o produtor. Bom, é bom lembrarmos que o principal objetivo da biofortificação é aumentar os teores de vitamina e nutrientes em alimentos tradicionalmente consumidos por populações mais carentes e contribuir para a segurança alimentar no país. Então, a biofortificação, ela não visa tanto a comercialização de um produto, mas sim a melhora de vida e de saúde dessas pessoas que realmente têm sofrido uma deficiência de vitamina e de nutrientes, o que vem acarretando doenças graves, que também vem aumentando a taxa de mortalidade. Então, a biofortificação veio aí para realmente melhorar a vida dessas pessoas, dos pequenos agricultores, das pessoas mais carentes, porque ela acaba melhorando não só na saúde, né? Não só nesse quesito saúde, mas também economicamente. Porque como podemos ver no slide, a biofortificação, ela permite aos pequenos agricultores a produzir seu próprio alimento com colheita garantida. Serve também como modelo de segurança produtiva. Essa segurança produtiva é exatamente pela biofortificação conseguir reduzir os riscos e prejuízos que poderiam ter na produção. E outra coisa também que vai lembrar é que a biofortificação consegue agregar mais valor naquele produto. Então, o pequeno agricultor vai conseguir aí um maior rendimento, né? Ele vai ter menos riscos, menos prejuízos que teria em um alimento convencional. Ele vai ter, então, mais rendimento e maior valor agregado naquele produto. Outra informação também útil, nós podemos ver no slide, é que o Piauí, hoje, ele é o estado com o maior número de parcerias formadas, desenvolvendo ações em conjunto com escolas, famílias agrícolas, empresas de assistência técnica e prefeituras. Bom, já que nós estamos falando de rendimento, nós vamos conseguir comprovar isso no próximo slide. Bom, como que essas mudas e sementes biofortificadas conseguem chegar no pequeno agricultor para ser produzida? Bom, tudo começa lá no Centro de Produtos da Embrapa. Primeiro é feita a produção de novas variedades e das sementes de melhoristas. Logo depois, na Embrapa Produtos e Mercado, é feita a produção de sementes básicas, que é enviada para a agricultura familiar, e essa produção de sementes será para uso próprio ou para bancos de sementes comunitários. E lá é produzido o produto final, que pode ser para autoconsumo e para os outros consumidores, o que é uma renda muito bacana para o pequeno agricultor, porque além de rendimento, ele também tem um maior valor agregado naquele produto, certo? Bom, quando nós estávamos falando de rendimento, aqui a gente consegue comprovar, porque o produtor rural, Francisco Flávio Silva, do município tal, conseguiu colher junto com o pai 25 toneladas por hectare de mandioca biofortificada, que foi uma quantidade bem significativa, porque nós podemos ver aqui nesse gráfico, que é um comparativo entre as colheitas da mandioca convencional e biofortificada, uma grande diferença, uma diferença bem gritante. Porque nós podemos ver que na mandioca convencional, o valor normal, né, de ser colhido no convencional é de 13,61 toneladas por hectare. Agora, na biofortificada, o produtor Francisco ele conseguiu colher 25 toneladas dessa mandioca biofortificada, que é um valor aí muito, muito significativo. Então, a biofortificação consegue dar essa força também para cultivar, para que realmente garanta uma colheita, se você quiser comprar um alimento biofortificado.
como você vai fazer? Bom, se você procurar, você encontra sim. Porém, não é um produto tão comum de ter uma venda em massa. Porém, você pode encontrar sim. Agora, nessa tabelinha aqui, é importante também falar para vocês, nessa tabelinha aqui que fala sobre o preço de verduras e legumes convencionais mesmo, eles encontram uma variação de valores bem significativa. Por exemplo, na alface americana. No supermercado 1, ele está de R$ 2,99. No supermercado 2, está de R$ 4,09. E no supermercado 3, ele se encontra de R$ 3,49. E a mesma variação, a mesma coisa pode acontecer também com os alimentos biofortificados. Então, realmente, vale a pena pesquisar qual que é o melhor local para que você, assim, consiga ter uma compra mais saudável e confiável também. Bom, agora para concluir, quero ressaltar 2 pontos nesse trabalho. Primeiro, é que há uma variação genética natural na concentração de nutrientes nas diversas culturas, o que leva a uma seleção de cultivares que tem uma boa produção e alta qualidade. Segundo ponto, o melhoramento de plantas pode levar, ao longo prazo, a uma solução sustentável e efetiva contra a desnutrição, levando nutrientes para toda a população, em especial as mais carentes. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, são crianças que estão avaliando a merenda que elas tiveram na escola, que foram feitas a partir de alimentos biofortificados. E de acordo com essas pesquisas, com esses estudos que eles fizeram, apontaram uma boa aceitação das crianças para esses alimentos biofortificados. Agora, para finalizar, mais mão de obra no campo é mais comida no prato do agricultor. E se estivermos falando de culturas biofortificadas, é mais saúde na mesa de quem precisa. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que tenha ficado bem claro e eu agradeço a todos pela atenção.